Sim. Ótimo, ótimo. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que nós estamos iniciando agora. Aqui. Olá, pessoal. Eu estou dirigindo, por isso que eu estou sem Não tem problema. dirigindo no Bluetooth e assistindo. Tá ótimo, obrigado. Não tem problema, presta atenção no trânsito aí só, né? Cuidado aí. Não, tá tranquilo. Presta atenção no trânsito aí. Já avisei o pessoal aqui do grupão que nós estamos começando aqui já. Tá, já estamos iniciando aí. O Jaelson já levantou a questão de ordem, Jaelson? Quer falar alguma coisa, Jaelson? Ou não? Só levantou só a mãozinha ali de forma... Só levantou de forma errada ali, não tem problema não. Bom, deixa eu dar um abraço aqui para todo mundo, o pessoal lá do Edifício Caravelas, o Luiz que está aqui, que vai conversar comigo daqui a pouco, a Dani lá de São José, a Carla, a Alessandra, a Day aqui da Smart, o Sérgio Schaefer está por aqui, o Bruno Role também, o pessoal da Positiva Síndicos, a Damiana, a Larissa, a Fernanda, o Jaelson, meu amigo, lá de João Pessoa, né? O Felipe Canuto está por aqui também, o Nico está por aqui, a Alice Cunha, o Seno, meu amigo Colorado, está por aqui, o Marcos Vinícius, enfim, Fernanda Couto está por aqui, uma série de pessoas aí que estão por aqui. Obrigado a todos vocês que estão chegando, obrigado a vocês que estão abrindo aí espaço mais um dia na agenda para a gente conversar de condomínio, conversar aí sobre as mais diversas situações que passam no nosso dia a dia. E eu acho que essa nossa conversa aqui é muito para isso, né? Eu sempre bato na tecla e falo toda semana que não tem nenhum tipo de professor de Deus que vem aqui, é síndico que está vivendo, aprendendo, errando e se ferrando, né, Flávio? Mais ou menos por aí, né? Apanhando um pouco, né? O Flávio Rapp também acabou de chegar por aqui também. E vai levando assim, né? Ó, antes de começar aí, gente, quem puder, por gentileza, coloca ali o nome da cidade, de onde você está falando. Ali a Alicia já colocou. A Alicia é nossa amiga lá de Belém do Pará. Né? Como diz um amigo meu, mal informado, cidade onde nasceu Jesus, né? Então, a lista por aqui, o Oceano de Porto Alegre, o Bruno lá de Recife, cidade que tem um imenso carinho aí, né? Uma cidade fantástica do nosso Nordeste ali. Ó, o Marcos também é de Recife também. Eu devo estar em Recife nos próximos meses. Mês que vem estou pertinho aí, estou em João Pessoa e também em Campina Grande. Ó, a Carla lá de Cuiabá. Tá? Ó, a Carol lá de Tamandaiorca, como diz ela. A Larissa da Smart. Ó, a Daniele lá de Goiânia está por aqui também. Ó, o Zenon aqui de Joinville. Tá por aqui também. Não, aliás, ele está em Joinville, né? A Márcia de Campinas. Ô, Bruno, provavelmente vou para a FECINTICO, sim. O Hinaldo Dantas é meu parceiro antigo, inclusive é um dos... quem, fazendo spoiler aqui, é quem vai fazer o prefácio do meu novo livro aí. É ele que vai fazer, e eu gosto demais aí da região, aí eu sou apaixonado. Eu não sei se mais hora, menos hora, depois que o Cacá crescer um pouco, a gente não vai embora ainda, viu? Porque a gente foi para Natal aí, a gente gosta muito de toda a região aí, a gente tem muito carinho. Bom, gente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês me enxergarem um pouco melhor. Tá chegando mais gente, já estamos em 35 pessoas por aqui. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar aí sobre essa questão aí de síndica administradora. É sempre muito complicado quando a gente fala isso, né? A gente sempre fica nessas demandas, né? Tem essas demandas, essas nuances, o que acontece, o que não acontece de fato. E hoje eu vou falar com o Luiz, que é especialista na área, a gente vai conversar muito sobre o assunto, já traga a sua dúvida aí, já coloca aí para a gente falar. Mas antes de começar, deixa lá, como diz o Faustão, ir para os reclames do Plim Plim, né? Quem apoia a gente de fato aqui, quem está conosco aqui. Então eu quero agradecer aí sempre aí a Ceros, que é uma garantidora que está conosco aí, então já está com a gente um bom tempo aí, apoiando o nosso trabalho. Se você precisa de uma garantidora aí no seu condomínio, converse com o pessoal da Ceros, eles atuam no Brasil todo. Quem também está conosco aqui é a Singular Facilities, é uma empresa de terceirização de serviços que também atua no Brasil todo, precisa trocar um ferista, dar uma conversada com eles, e também tem o pessoal da Folk, Portaria Remota, que também nos apoia nesse processo como um todo, tá? Que é uma empresa de portaria remota. Junto com eles também, nós temos o pessoal aí do Conexcom, do lado do meu síndico IA, que é o aplicativo que eu já mostrei para vocês aqui, que é o que eu uso. E na semana que vem até a gente vai falar muito sobre esse aplicativo, inteligência artificial, como que a gente pode utilizar mais essa inteligência artificial no nosso dia a dia, como que a gente pode melhorar isso ainda mais no nosso dia a dia, como que a gente pode fazer, de fato, algo que seja
muito melhor aí para o nosso dia a dia. Então, sempre tem aí essas empresas que estão participando aí conosco, aí, de fato, nos auxiliando nesse processo como um todo. Perfeito, gente. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui, então, trazer aqui para a tela aqui o meu amigo Luiz Fernando, tá? Antes de mais nada, Luiz, seja bem-vindo aqui, obrigado por estar aqui, bater um papo. E vocês sabem, né, gente, quem participa aqui com a gente é uma conversa franca, aberta, se tem resposta, tem, se não tem, a gente procura e volta e não tem erro. A grande questão está aqui a gente pode, de fato, errar, acertar, que é o que a gente faz sempre, toda semana. Luizão, obrigado por estar aqui, obrigado por estar conosco e para conversar com esse tema que é meio espinhoso às vezes, né? Relação de síndico e administradora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aí para todos os presentes, né? Alguns da minha equipe, alguns que eu conheço, outros de fora, aí, Belém, Recife, Mato Grosso, que tinha ali, e Rio Grande do Sul, se não me engano, tinha pessoa. Também tem. Enfim, então, agradeço a todos aí por prestigiar essa nossa conversa, fico feliz aí com o convite, Paulo. E sim, eu acho que, assim, o ser humano é um negócio complicado, sabe? Esse dia um Uber falou, pô, o ser humano foi uma ideia que não deu certo, o cara falou. E eu dei risada, mas acho que ele tá errado, né? Acho que deu certo. Mas o ser humano também inventa bastante coisa para fazer dar errado. E a relação entre síndica e administradora é algo que vem de muito longe. E ela pode dar certo se síndico e administradora trabalharem em conjunto, se fizerem um bom trabalho, se estiverem conectados, vai dar boa. Um ajuda o outro. Quando eles não tiverem de boa vontade, ou não estiverem conectados, ou não estão dispostos a conversar, né, a achar entendimentos, a achar soluções para o condomínio que eles trabalham em conjunto, pode dar errado. E às vezes dá errado. Graças a Deus, as nossas oportunidades, as nossas experiências têm sido muito mais positivas do que negativas. Mas sim, pode acontecer. Eu acho que as partes têm que estar com um intuito forte de fazer dar certo. E o que é fazer dar certo? O que é mais importante? Não é nem o síndico, nem a administradora. No final das contas, o que essas duas partes fazem? Elas fazem juntas, um bom serviço, querem lá no final das contas propiciar um bom serviço para o condomínio e mais do que isso, para todos os condôminos que ali vivem, né? Para que tenham um condomínio bem cuidado, com manutenção, que não tenha risco à saúde, risco de cair um elevador, risco de cair uma pastilha, que tenha um pessoal lá, seja direto, seja terceirizado, que esteja fazendo um bom serviço para dar um bom atendimento aos moradores, os prestadores de serviço que estão lá, os produtos que cheguem até o condomínio, os produtos e serviços que chegam até o condomínio, que sejam produtos e serviços de qualidade. Então, esse é o objetivo da administradora e do síndico, fazer com que lá na ponta, lá no final, o morador tenha uma boa qualidade de vida morando naquele condomínio. Eu costumo falar, gente, até não sei quem tem algum problema ou já teve algum problema com a sua administradora, quiser colocar aqui até nos comentários ali para a gente ir conversando junto, trazer essa luz. Eu sempre digo, gente, se tem um ente comercial que é importante na vida da gente, síndico, é a administradora. Sem a administradora, a gente fica muito aquém e a gente começa a resolver problema que não é nosso, tá? Situações que fogem ao nosso controle. E aí, gente, tem algo aqui que até vou trazer aqui qualquer dia, o Lúcio. O Lúcio é uma das pessoas no Brasil que mais entende aí da área de questão de tributos na área de condomínios, e a gente sempre conversa muito sobre isso. Ele já teve outras vezes comigo aqui, e eu falo, quando começa a falar de tributos, Luiz, eu começo a me arrepiar aqui, porque é um negócio que eu não entendo, eu tenho medo, eu tenho receio. Isso, não sei se você sabe, síndico, seu condomínio tem BO, de fato, aí, na área de imposto, de tributo, e dívida trabalhista, e dívida com o fisco. A dívida trabalhista a gente ainda sabe, né, porque alguém está cobrando. Mas, às vezes, o fisco fica lá escondido, e fica lá meio morto aquilo. E ninguém cobra, e já que ninguém cobra, deixa, e assim que vai. Gente, quando o negócio descobre, é um negócio gigante. E aí a gente tem um problema gigante, porque o que acontece? A gente não precisa saber do tributo. Eu não sou contador.
Eu não sou contador, eu tenho uma expertise muito pequena em cima de tributos, eu sei o básico do básico, mas eu tenho que saber cobrar da minha administradora. Administradora, cadê o documento que diz que tá ok isso aqui? Porque aí eles são expertises nisso e eles podem me ajudar. E eu acho que é isso muito do síndico, né? O síndico tem que ver a administradora como alguém que está ali para ajudar, e não como concorrente, né, Luiz? E vice-versa, né? Com certeza. Sabe que a relação de o que você está falando aí dos tributos, eu conheço bem, né? Porque além de administrador de condomínio, sou contador também, advogado. Então, o mundo tributário é esse mundo complexo. Muito. É parte da minha vida há 30 anos, cara. E você está falando também das obrigações acessórias, porque além de pagar imposto, você tem que prestar informações ao fisco sobre aquilo que você faz ou deixa de fazer. A relação síndico e administradora, ela vem lá de trás, cara, lá de trás. A gente tem que vamos fazer uma conversa aqui, uma evolução histórica. Se você pegar começo do século passado, não tinha prédio praticamente, não tinha prédio. No Código Civil de 1916, ele estipulava coisa comum, ele nem se referia a condomínio, ele falava proprietários de coisa comum. E que essas pessoas deveriam decidir em conjunto sobre como cuidar daquela coisa em comum. Geralmente estava falando-se de uma coisa indivisível, né? Um terreno, ou uma casa, ou pequenas propriedades com pequenos apartamentos, ou um conjunto de casas, mas nada perto do que nós temos hoje. E ali as pessoas iam se resolvendo. Depois, com o passar do tempo, em 1964, teve, então, a lei do condomínio, que trata de condomínios, de incorporações, e aí sim veio a figura do síndico. Ali já ficou mais claro a possibilidade do síndico dele delegar algumas funções, e conforme esses condomínios foram ficando mais complexos, ou seja, contratando funcionário, tendo uma necessidade de uma estrutura financeira, porque pense lá, Paulo, lá em 100 anos atrás, tinha lá um conjunto de 5 casas e que tinham que dividir uma determinada conta lá, de repente vinha uma conta de água única, ou tinha um portão na frente dessas 5 casas, era fácil de resolver. Com o passar do tempo, foram construindo prédios e condomínios residenciais, comerciais, com 50, com 100, com 200, com 500, com 1.000 unidades, e a partir daí foram contratando 1, 2, 5, 10, 20, 30 funcionários, uma estrutura financeira complexa, né, de rateio de despesas, como ratear essas despesas, como cobrar essas despesas, como cobrar daquele que não pagou essas despesas. E aí vão surgindo outros problemas, como você colocou aqui, problemas tributários, os funcionários da relação trabalhista podem decorrer processos trabalhistas. Então, toda essa estrutura ficou impossível de um síndico gerir. Por isso, a figura da administradora, ela foi na evolução, junto com a evolução dos condomínios, da complexidade que os condomínios se tornaram, uma necessidade primordial, né? Então, tirando condomínios aí muito pequenininhos, vamos colocar aí 10 unidades, necessariamente tem que ter a administradora, porque as funções ali não são coincidentes, né? Vamos pegar, por exemplo, na parte de gestão de pessoal. Qual é a função do síndico? A função do síndico é ele decide quem ele vai contratar. Vamos pensar aqui num funcionário direto, tá? Ele vai decidir quem ele contrata, ele decide qual é o melhor horário para atender aquele condomínio, se o funcionário falta, ele vai tomar as providências junto a esse funcionário, entender por que ele está faltando, se ele está com o filho doente, se ele está doente, se ele se mudou para muito longe, e aí ele vai decidir se é melhor ele ficar com aquele funcionário ou não, se é melhor ele demitir. Outra coisa é cuidar da folha de pagamento, do INSS, do FGTS, deste funcionário, para que tudo corra bem. Outra, o síndico entendeu por bem que é interessante o porteiro lá trabalhar até um determinado horário, trabalhar até 11 horas da noite. Vai chegar para a administradora e a administradora vai ter que orientá-lo sobre uma possível hora extra, adicional noturno. Agora, todos aí estão ouvindo sobre a possibilidade do fim da escala 6x1, então isso vai atingir, se acontecer, o Brasil inteiro em
todos os segmentos, e os condomínios vão estar nessa também. Então, esse acompanhamento da legislação, a parte burocrática, a parte técnica, a parte administrativa, vai caber à administradora. Se eles estão bem alinhados e cada um sabe a sua tarefa, e cada um respeita a tarefa um do outro, aconselha um e o outro sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tem tudo para caminhar bem. Então, essa complexidade, finalizando esse contexto histórico, conforme os condomínios foram ficando mais complexos, mais a necessidade de uma administradora, mais a necessidade de um corpo jurídico. Tem condomínio aí que tem mais de um CNPJ, entende? Pela estrutura comercial, você olha de fora, é uma coisa só, mas ali dentro tem 2 ou tem 3 CNPJs diferentes para estruturas diferentes. Então, e para isso precisa ter uma retaguarda ali com um alicerce muito bom de estrutura administrativa, contábil, estrutura administrativa, contábil, jurídica, enfim. Perfeito. Ó, eu tenho aqui várias participações, a gente vai mandando a tua aqui também. Ó, o Damião chegou por aqui, a Ayla também lá, de João Pessoa também chegou por aqui. Ó, a Carla colocando aqui, ó. Já troquei várias vezes da EDM. Primeira vez, o caixa dela, segundo as prestações, vinham tudo misturado. Cota extra com cota condominial. A terceira passava de 5 meses para entregar a prestação de contas. Esse bom, já levantamos essa lebre aí, que isso aí é complicado mesmo, né? A Ayla aqui colocou que quando a administradora esquece de acompanhar os pagamentos, quando a administradora esquece de acompanhar e pagamos os encargos federais, o síndico passa batido? É complicado mesmo. Bom, tem várias aqui, né? Deixa eu só comentar ali dos 2 casos. Dos 2 casos, os 2 síndicos trouxeram casos de incompetência. É simples. Então, o problema aí não está na relação, no que a administradora faz. O que ela faz ali está bem claro, que aconteceu que não foi feito adequadamente, né? Então, atrasar 5 meses a prestação de contas não pode acontecer, né? O nosso prazo aqui é o último dia do mês vencido. É o padrão do mercado, né? No mercado, geralmente, né? Final de abril vai entregar o balancete de março. Para alguns condomínios que têm alguma necessidade especial, entrega antes. Para outro que demora um pouquinho mais, o síndico demora ali com apresentar algum documento e tal, vai demorar um pouquinho mais. Mas, em média, aí, 30 dias é o prazo suficiente para entregar esta prestação de contas. Se fugir muito disso, aí antena ligada, porque pode estar acontecendo algum problema. E passar encargos não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Então, uma boa administradora tem que ter essa expertise, tem que ter a experiência para deixar tudo corretamente aí em relação a impostos, ao recolhimento de impostos, sejam eles quais forem, né? Tem que estar tudo em ordem. E aconselhar o síndico a não fazer coisas erradas. Por exemplo, ele contrata lá fez lá uma reforma, sei lá, uma pintura no prédio. Daí daqui a pouco, passa o mês, chega lá o recibo do pintor, que na verdade não é um pintor, empresa de pinturas Paulo César Limitada, e ao invés de estar a nota fiscal, está o recibo. A administradora vai falar, olha, você não pegou a nota, então agora você tem uma consequência. Você vai ter que pagar o INSS, vai ter que pagar um ISS sobre esse valor. Ah, não, mas Deus o livre, isso vai aumentar quanto? Pois então, meu amigo, mas era pessoa jurídica, você tinha que pedir a nota. Vai lá e pede a nota, está resolvido o problema. Se não, é esse aconselhamento. E aconselhar para que ele não repita o mesmo erro. Então, quando bem alinhados, né, e esse exemplo que eu estou dando, às vezes, parece bem simples para quem está nisso no dia a dia, para o Paulo aí, que é síndico profissional, mas aquele síndico que caiu de paraquedas, não tinha ninguém no condomínio, ele trabalha sei lá com o quê, ou já está aposentado há 15 anos. Outro setor, outra área. Sei lá, outra área, e caiu lá e falou, não, mas é que eu pensei que isso daí resolvia. Pois não resolve. Então, essa orientação é muito importante. Ó, a Ayla ainda coloca aqui, como síndica, posso responsabilizar a administradora por não ter me cobrado esse pagamento, já que vai pagar um horror de juros, segundo ela aqui, se isso tem que estar no contrato, né, Luiz? Cara, eu acho que isso tem que estar no contrato e tem que estar também mais uma vez, aí você escolhe o prestador de serviços que você quer trabalhar. Nós trabalhamos aqui há 25 anos. Se eu já paguei multa para cliente, claro que sim. Nós não somos perfeitos e pode acontecer de, nossa, o pagamento tinha que ser feito naquele dia, não fez por algum motivo, sei lá qual, falhou da internet, o funcionário, o arquivo, sei lá, aconteceu. Claro, se você errou, você tem que pagar. Eu faço isso independente do que está no contrato. O erro, a culpa
Eu assumo o erro, a empresa assume o erro. Então, mais uma vez, vamos ver com quem você se relaciona. É nos momentos... Nós temos condomínio aqui há 21 anos, se eu não me engano, mais antigo. Claro que já aconteceu de ter problema aí, tanto do lado do síndico, que já passaram sei lá quantos, por lá, quanto aqui. Não pode ser... Olha, para alguém dizer que uma relação de 21 anos foi tudo perfeito, eu É difícil. tendo a duvidar. Agora, quando aparece um problema é que você conhece o teu parceiro. Exato. O que não é parceiro, ele vai falar, Paulo, isso daí é culpa tua, cara, isso daí você que fez, eu não tenho nada a ver com isso. Tô fazendo um favor pagando. Quando ele é parceiro, ele vai falar, não, chega aí, vamos achar a solução menos pior, vamos corrigir da melhor maneira aí, e resolver essa questão. Aconteceu faz 1 ano e meio, mais ou menos, aconteceu aqui de a gente pagar um boleto, que daí a gente veio descobrir que o boleto era falso, tinham hackeado. Do jeito que a gente foi pagar o boleto não caiu na conta da pessoa. Aí o síndico mandou, daí teve o e-mail, daí a gente pagou, no final das contas dividimos a conta e ficou, tá? Então seguimos assim, o cliente continua, a gente entendeu que a gente poderia ter feito uma conferência melhor, mas ele avalizou o pagamento, então vamos aceitar um meia-culpa aí de cada e seguimos em frente. E continuou, e está tudo certo. Então, quando aparece um problema, que você consegue medir também o quão parceiro, o quão correto é o teu prestador de serviço, ali, a pessoa com que você se relaciona. Dá uma olhada, Ayla, conversa com essa tua administradora, veja se isso, de repente, está em contrato, né? Às vezes tem que colocar isso no contrato, mas se não tiver em contrato, às vezes, se for uma administradora que seja um parceiro interessante aí, que saiba honrar suas responsabilidades, ele vai fazer frente a isso, já que isso era uma responsabilidade, uma demanda dele, tá? Mas eu volto a dizer, tem administradora que se não tiver no contrato, esquece. Não é pela parceria. É por isso que a gente tem que saber muito bem com quem a gente se relaciona, gente, quando fala com a administradora. E quando eu tô falando de administradora, é bom até a gente colocar esse ponto aqui, eu não tô falando, administradora grande demais, ou administradora pequena demais, ou administradora... Não é isso. É aquela que você sente confiança, aquela que a tua metodologia de trabalho se encaixa com a dele, é isso que a gente tem que buscar. E tem que ser parceiro sério. Porque até a gente vai falar um pouco mais no final aqui, gente, da nossa conversa, mas tem muita administradora hoje aí dando golpe no mercado. Muita não, me perdoe. Vou refazer a minha fala. Não tem muita, tem algumas no mercado. A grande maioria são administradoras sérias, mas tem algumas no mercado que estão dando golpe, gente. E volta e meia a gente fica sabendo, a administradora que deu no pinote e sumiu com dinheiro. Mas vamos guardar esse assunto mais polêmico para a gente falar lá no final aqui da nossa live. Ó. Tem mais outras participações aqui que estão chegando aqui. Tem aqui também a da Ayla, a positiva síndica falando do NR1 nos condomínios, esse é um tema extremamente complicado, que caiu no nosso colo também, né? Ó, a Dani colocando aqui, atualmente trabalho com 4 administradoras diferentes, o que eu mais percebo é a falta de qualificação de funcionários, rotatividade no meio, querem padronizar plano de contas ou contas contábeis todo mês, no fechamento, no rateio, pego folhas, então isso acaba sobrecarregando o síndico. É um negócio complicado, às vezes, isso, né? Porque o síndico, ele olha para a administradora como um ente extremamente competente. E o que a Dani, aqui lá de São José, está levantando é que tem que ficar olhando com muito cuidado, porque, entre aspas, perdeu a confiança em algumas administradoras. Porque não sabe se aquilo que está vindo está certo ou não está certo. Né? É claro que tem que ter esse olhar, ocorre o erro, porque esse erro não dá para ser uma constante, né, Luiz? Com certeza não. Eu acho que supervisionar o trabalho do outro, isso deve acontecer sempre, né? O administradora não pode e não deve confiar 100% no síndico, ela sempre vai, olha, você pensou nisso, estou te orientando aqui, faz sentido, é isso mesmo que você quer, tem certeza que você vai gastar tudo isso, isso daí não está aprovado em assembleia. Não, mas eu converso... Então, ter esse alinhamento é importante. Da mesma forma, o síndico, quando recebe os documentos da administradora, ele não deve confiar 100%. Eu sempre digo o seguinte, faço isso até com a equipe aqui interna, né? Quando chega um documento aqui do meu funcionário ou de um funcionário para o outro, você tem que trabalhar no sentido de, não, eu confio no trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele é passível de falha. Então, assim, vou dar uma olhada aqui, vou dar uma conferida com a minha experiência e vou ver se aquilo está de acordo.
Então, o síndico, a mesma coisa, recebeu lá, vamos imaginar que o síndico que executa os pagamentos, né? Então, ele pegou lá a folha de pagamento, opa, deixa eu dar uma olhada, recebeu o imposto, pô, mas esse daqui eu pago R$1.000 todo mês e esse mês veio 4.500. Eu não vou sair pagando simplesmente porque a administradora me mandou e eu confio nela. Opa, tá certo isso? Qual foi a variação? Né? Eu acho que esse alinhamento assim periódico é muito importante. Deve ser. Faz bem. Faz bem, né? Você tem que sempre estar trabalhando ali de olhos abertos para que você possa eventualmente corrigir alguma falha que possa ter acontecido. Essa falha pode ter originado de uma falta de comunicação, por exemplo, né? Então faz aí para mim, né? Nós temos um sistema aqui que quando você registra o funcionário, o nosso cliente tem que preencher lá o funcionário. Tem que preencher lá um pequeno cadastro que vai direto do nosso sistema. Por que isso é importante? Né? Às vezes vai falar, pô, mas está burocratizando. Não, é que isso, se voltar lá atrás, sei lá, 15 anos atrás, quando não tinha isso, era assim, registra lá o porteiro, quanto que é o salário? 3.500, por exemplo, 3.000, por exemplo. Aí um entendeu que era para 3.000 bruto. O outro não, mas eu combinei que era para sobrar 3.000 para ele. Então, você tinha que registrar com 3.500. E aí dá uma confusão danada, né? Pode dar uma confusão danada. Então, ter esse alinhamento, ter uma padronização, ter a gente não está aqui, não deve ser, a gente deve trabalhar com o fim de diminuir burocracia, além do que a gente já tem de órgãos públicos. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter deve ser formalizado a comunicação, né, para evitar distorções assim, né? Puxa, você pediu um negócio, daí ele vai falar, aí ficou pronto. Aí não era bem isso que eu queria, não era para registrar dia 5, era a partir do dia 5. E aí esse tipo de situação pode gerar conflitos que pode daí se desencadear para desentendimentos grandes. Então, quando você trata possíveis causas de problemas na fonte, você diminui a possibilidade disso virar um problema grande. Eu digo o seguinte, Paulo, um bom profissional, ele resolve o problema. E um excelente profissional, ele se antecipa para os problemas não aparecerem. Então, olha a diferença. Eu sou um bom resolvedor de problemas. O portão estragou, no mesmo dia já fui lá, já consertei. Quando você fala, não, esse portão aqui faz 2 anos que ele não dá um problema, mas portão dá problema, isso é uma coisa certa. Então eu tenho que chamar um cara aqui para dar uma manutenção. Daí ele foi lá, passou uma graxa lá, gastou R$100, pronto. Não tem o problema dele estragar. Então, você estar atento ao que pode acontecer de problema é fundamental. Trazendo aqui para uma assembleia de condomínio, para o síndico administrador. Vai ter assembleia lá sexta-feira, tema prestação de contas, eleição de síndico, conselho, mas não sei o quê. Não custa antes a administradora e o síndico. Vamos conversar aqui, o que você acha? Você vai se candidatar ou não? Tem algum problema? Tem algum esclarecimento a mais? Estão te cobrando lá no grupo do condomínio, que eu, administradora, não participo, que você quer que a gente dê um destaque ali na apresentação da prestação de contas, sei lá, aquela obra, aquela pintura, aquela nota fiscal que estão te cobrando, ou a falta da nota fiscal, que, sei lá, extraviou alguma coisa, quer que a gente vá atrás, né? Então, ter esse alinhamento é fundamental para evitar problemas maiores. Exatamente. É bem isso mesmo. Deixa eu colocar aqui algumas questões. A Dani falando que cada condomínio tem sua particularidade. A Marli falando que acontece em muitos condomínios, tentando economizar, né, e acaba criando problema para você. A Mara aqui colocando 10 anos de síndica, passei por 3 ADMs esse período, todas as 3 prometeram e puseram no contrato, mas não cumpriram. Isso é outra coisa, fala demais e não faz, né? Como funciona a assessoria de assembleia da ADM? Vamos falar um pouquinho? Assessoria de assembleia. Vamos lá. E eu sempre falo, eu começo sempre por mim aqui, né? Trazendo meus pontos errados. Eu, quando comecei nessa vida, eu marcava assembleia, aliás, fiz isso poucas vezes, né? Porque já deu problema nas primeiras, mas fica de alerta para muitos síndicos, para ver que às vezes a gente é muito inexperiente, a gente precisa da administradora. Eu marcava da assembleia, via agenda com conselho, a minha, e depois só informava a administradora.
E quem diz que a administradora tem agenda assim? Ela é tão quanto pior que a gente de agenda, né? Ó, a Márcia tá dando risada lá, porque ela é da administradora lá de Concórdia, ela sabe bem como é. Mas são pequenos itens que a gente tem que ficar ligado, né? E eu acho que a gente síndico, a gente tem. É por isso que eu digo que essa parceria tem que ser muito próxima, né, Luiz? Com certeza, com certeza. Essa de marcar da data é uma coisa assim, mais uma vez, é uma coisa tão simples que pode virar um problemaço, entende? Pode virar um problemaço. Você marcou a assembleia, por exemplo, estou lembrando aqui de cabeça, dia 19 de fevereiro, que foi a quinta-feira depois do carnaval, nós tínhamos 4. Nós tivemos 4 assembleias neste dia. Se algum síndico do nada marca uma quinta e não nos avisa, né, ou avisa em cima da hora, cara, daí eventualmente não posso participar, aí vai acontecer a assembleia sem a nossa presença, o que vão falar lá na assembleia? Nossa, a administradora não está nem aí para nós, entendeu? Não quer nem saber do nosso condomínio. E aí a administradora vai fazer o quê? Vai se defender, vai botar a culpa no síndico. E aí aí aquilo que era parceria virou briga. Então, esse alinhamento é fundamental. Outro alinhamento, então vai ter uma assembleia lá que o síndico quer aprovar os orçamentos. Pô, você vai querer presidir? Você quer que a gente presida? Na convenção tem algum impedimento da administradora presidir? Você quer que a gente secretarie? O PowerPoint lá vai estar com a marca da administradora, vai estar com a marca do síndico, vamos botar uma em cada canto para não dar um quer aparecer mais do que o outro. Então, são questões aí simples e que a comunicação resolve a maioria dos problemas. A maioria dos problemas. Eu tive, Paulo, agora segunda e terça-feira em Porto Alegre, e eu tive lá no Secov do Rio Grande do Sul. E daí uma pesquisa do Secov mostrou que 70% dos síndicos, foi a pesquisa de 2025, o que elas mais valorizam, a minha equipe que estiver escutando aí também, 70% dos síndicos pesquisados, que foram 220, 240, uma coisa assim, atendimento, comunicação. Valorizam mais isso do que a competência, tinha uns outros itens super, super importantes, assim, competência, honestidade, cumprimento de prazo. Não, o item mais apontado é comunicação clara, mais ou menos assim que estava escrito lá. Porque isso resolve a maioria dos problemas, Então, vai fazer uma assembleia, não custa nada, troca uma mensaginha, faz uma ligação, eu insisto aqui com a minha equipe, né, acho que é coisa já dos cabelos brancos, mas resolve um monte de coisa. Ao invés de você ficar trocando 550 mensagens de WhatsApp e não se entender, faz uma ligação de 5 minutos e resolve. Cara, vai acreditar, não vai, quer chegar mais cedo, quer conversar alguma coisa, quer que eu leve mais algum documento, se quer que eu leve aqui os equipamentos, aqui como é que chama? O Data Show. Data Show e tal. Não, eu pensei que você ia levar o teu, no final das contas não tem nada. Aquela história, cachorro de 2 anos morre de fome. O condomínio permite, vamos fazer lá o café, vai ficar lá 2 horas a assembleia, não tem um café, não tem uma água, não tem qualquer coisa, vamos fazer lá o negócio para deixar aquilo que é chato, vamos dizer assim, uma assembleia, né, ou para a maioria das pessoas é um negócio, não é o melhor programa da noite, vamos dizer assim, uma assembleia de condomínio, mas vamos fazer aquilo ficar melhor, vamos fazer uma apresentação decente, vamos levar ali um comes e bebes, né, para deixar o negócio mais ameno, ser assertivo, ser produtivo. Assembleia boa é 1h30. Demorou muito mais que isso. Pessoal, entendam, a Assembleia ela tem uma série de pontos legais, que esse você precisa seguir o rito. É prazo lá de divulgação, do edital, uma série de situações, mas tem coisas ali da organização da Assembleia que você precisa alinhar. E esse ponto que o Luiz levantou aí sobre o Data Show é fantástico. Quem nunca passou por essa saia justa, espera que nunca passe. E você chegar numa Assembleia, você como síndico, e às vezes você achar que a administradora vai levar o Data Show, e a administradora não levar, porque a administradora, às vezes, ela não tem 1, 2, 3, aliás, ela deve ter 1, às vezes 2, mas às vezes tem administradora que não tem nenhum, aluga os equipamentos, e aí pega num terceiro esses equipamentos. Então, tem que avisar antes, para que leve esse equipamento, leve todos os documentos que você precisa na Assembleia, que horário que vamos chegar ali, vou precisar de ajuda nesse ponto, é uma Assembleia mais complexa. Entenda, a administradora ela tem que estar como o teu auxiliar. Se a administradora não está ali te ajudando,
Se vocês não estão na mesma sintonia, alguma coisa está errada. Né? Ou você não serve para esse condomínio, a administradora não serve para esse condomínio, vocês não servem para trabalhar juntos. Vocês precisam estar alinhados. Porque isso são pequenas coisas. Porque, veja, pessoal, numa assembleia você já tem uma série de problemas. Se você deixar esses problemas para a assembleia, a gente dá mais BO ainda. Aí chega morador, pô, mas cadê o data show? Ah, a administradora quer para trazer, mas o síndico não avisou, ninguém trouxe. Enfim, gente, aquela história. Filho feio não tem pai. Não faça dessa forma. Né? Fica um jogando com o outro. Eventualmente, o perfil do condomínio, além do data show, é você levar lá as folhas impressas, porque tem mais pessoas de idade. Idosas. Sim. Então, pô, já leva lá impresso o negócio para a pessoa acompanhar ali um orçamento, a prestação de contas, sei lá. Né? Então, esses cuidados, uma pessoa ali comentou, né? Nem todo condomínio é igual. Claro que não. Então, aquele condomínio, tem condomínio que assim, pô, a galera já tá toda no aplicativo, tudo resolve. Sim. A outra não, é no papelzinho ali mesmo, pessoas mais de idade, né, pessoa, por algum motivo, o condomínio ficou um pouquinho para trás, mas para eles lá tá bom assim, então a gente tem que fazer as nossas adaptações e não querer enfiar a goela abaixo, o meu sistema, o jeito que eu faço no outro condomínio, eu vou fazer aqui também, né, nem sempre isso funciona, né, quem dera fosse assim, ou você síndico e você administradora, para fazer o atendimento igualzinho, aí você tem que ser, de repente, especializado. Não, eu só atendo condomínios clube com mais de 100 unidades. Então, com certeza, aí vai funcionar muito mais o online, é muito diferente isso, né, Exatamente. de você pensar em condomínios clube com mais de 100 unidades e você pegar os condomínios aqui da região central, por exemplo, que são condomínios que não tem salão de festa, tem uma estrutura muito mais antiga, os apartamentos geralmente são maiores, então são cenários diferentes, né? São cenários diferentes, e que se você atende um pouco de cada, você tem que fazer essas adaptações. Ó, deixa eu levantar aqui, gente, uma questão polêmica aqui que o Thiago, lá de Recife, ele trouxe aqui, eu acho que isso aqui é bem importante. O Thiago, ele bate ali primeiro na questão da nomenclatura, né, da administradora, que administra, de fato, é o síndico, não a administradora, então ele bate um pouco nessa questão, mas o Thiago, ele bate muito mais nessa questão de administradora, às vezes, que ela quer gerenciar além do síndico. O que a gente tem que deixar muito claro, e o síndico tem que saber disso, que é o síndico que ele é o responsável. A administradora, ela está ali exatamente para auxiliar nessas demandas. E a gente vê algumas situações no mercado, às vezes, de administradora que elas tomam a frente, elas acabam se sobrepondo até ali essa posição legal que o síndico tem, até de uma forma ali de dominar. E algumas vezes é por desinformação do síndico, porque o síndico não tem segurança, porque o síndico ele não conhece muito bem o traquejo, e está tudo certo. O que tem que tomar muito cuidado, eu acho que é com essa questão, não sei se alguém já passou por isso aqui, é exatamente de deixar muito alinhado quais são as funções, né? Para um não entrar na função do outro, para não entrar num que é o do outro, né, Luiz? Eu acho que isso é um negócio muito importante, porque eu já presenciei esses fatos e é desagradável, de fato. Eu acho que a administradora ela tem uma função que é extremamente nobre, e eu acho que é cada qual na sua. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Luiz? O que você vê nesse sentido? Com certeza, se você pegar o síndico ali, então, ele é o chefe do funcionário, ele tem a função de mediar conflito, estudar as normas de conduta do condomínio, lidar com as questões dos fornecedores, né, seja administradora, seja advogado, cuidar, estar atento ali para as questões de segurança do prédio, para as questões de manutenção, né, e deixa essa parte de escritório, vamos dizer, cobrança, folha de pagamento, assessoria legal, né? Ele fez a assembleia, acabou. Deixa que a administradora lá, ela vai fazer a ata, vai mandar para registro, vai pagar, vai distribuir para os moradores, vai colocar em edital, se for o caso, vai colocar no aplicativo. Então, ela vai dar todo esse suporte para que o síndico possa fazer ali, para que ele seja ali o CEO, o gerente, o diretor, sei lá como que você queira chamar, o gestor do condomínio, né? Então, em algumas questões pode haver um conflito aí de quem cuida, mas na maioria das vezes essa separação está clara. E quando não estiver clara, o que eu sugiro? Se comunique, né? Converse,
com a sua administradora, converse com o seu síndico para falar, olha, está acontecendo isso, pô, eu gastei um monte de energia aqui para fazer e você já tinha feito, ou eu não fiz e você não fez também, de quem que é isso? Vamos alinhar, essa obrigação é minha ou é tua? Como é que está no contrato? Né? Eu quero que seja sua. Então, tá bom, olha, eu, administrador aqui, normalmente não faço isso, mas você quer que eu assuma essa responsabilidade também de, sei lá, fazer a leitura do gás lá no condomínio? Geralmente isso vem pronto para mim, mas você quer que eu faça? Quer que eu mande uma pessoa lá para fazer isso? Ah, então tá, aí eu vou fazer isso de cortesia, eu vou te cobrar tanto, não sei. Então, a comunicação, eu acho que isso ela é a mestre da resolução de conflitos e da antecipação a possíveis conflitos, né? E tem muitas coisas, vamos falar de uma outra coisa, Paulo, que é a oportunidade de você fazer ações, de você aproveitar essa, quem cuida disso, administrador ou síndico, aproveitar para fazer junto. Por exemplo, a gente estava ali no grupo ali do Clube Sim, esses dias, e tinha lá uma síndica que ela colocou, ela tinha enfeitado o condomínio para Páscoa. Legal, eu acho isso fantástico. Fazer ações de Natal, nós promovemos em alguns condomínios ações de Natal, e pode ser na Páscoa, pode ser na festa junina, pode ser no Dia das Crianças, pode ser uma festinha no Carnaval, pode fazer em condomínios que eu já participei, também de fazer lá uma vez a cada 2 meses, lá chamam um homem pizza lá, alguma coisa para ter um momento de interação. Agora, num outro condomínio nosso aqui, o que aconteceu foi, começaram a promover aquelas feiras, tinha lá pastel, tinha hambúrguer, tinha queijo, negócio, pô, fantástico, né? Eu fiquei com vontade, não estive presente, mas fiquei com vontade de estar. E muito legal isso. Então, isso pode ser feito em conjunto essas ações podem ser feitas em conjunto com o síndico e a administradora, porque dá trabalho. Se você quiser fazer uma ação social, por exemplo, chega lá no final do ano, quero arrecadar alimento, quero arrecadar roupa no inverno, todas essas ações esses exemplos que eu dei são oportunidades de agirem em conjunto, divulgando as suas marcas em conjunto, fazendo os seus lobbies positivos aí em conjunto, né? Então, uma oportunidade de agir com criatividade, né? Com diplomacia. E aí você consegue melhores resultados do que ficar ali com picuinha, não, eu quero fazer, eu vou fazer mais rápido, daqui a pouco o cara está organizando a ação de Natal lá em agosto, porque daí ele quer fazer antes que o outro comece, sendo que eles podem fazer junto, com criatividade, mais uma vez, com diplomacia, sem ter que causar nenhum tipo de problema um para o outro. Exatamente, ó. A Lia aqui levantou uma questão bem bacana. Que tipo de item que não pode faltar num contrato, num bom contrato entre administrador e condomínio? O que você pontua aí que é algo que é importante ter bem delimitado ali nesse contrato? Eu acho que todas as obrigações, né? Ali no objeto do contrato, quais são os serviços que estão inclusos para evitar aquilo. Pô, mas toda administradora faz, entende? Não sei, talvez 5 que você conheça faz, mas eu não faço, entende? Então, isso não está no meu radar aqui, na minha disponibilidade para executar isso, né? Então, ter bem alinhado o que está incluso, quais os serviços estão inclusos, o valor muito claro disso. Tem coisas que são cobradas separadamente, né? Uma polêmica lá, taxa de balanço, ou taxa de encerramento anual, 13º, algumas cobram, outros não cobram, algumas cobram material de expediente, outra não cobra, alguma cobra por algumas declarações acessórias, como você comentou ali, né? A RAIS não tem mais, mas até esse tempo tinha, era RAIS, era CAGED, enfim, cobra pelos extras, entende? Então, cobra ou não cobra se tiver que mandar lá o motoboy 5 vezes? Quantas assembleias estão inclusas, né? Se o condomínio quiser fazer, se o síndico quiser fazer uma assembleia por mês, a administradora vai fazer o acompanhamento de 12 assembleias no ano, sem cobrar nada a mais. Então, você tem que ver. Isso tem que ver o que faz sentido para você. Então, o combinado não sai caro. O que ficar bom para os dois, legal. Então,
ter essa clareza no contrato de quais são os serviços que estão inclusos, e incluso na mensalidade, quais são os serviços prestados, melhor dizendo. E, do outro lado, valor, qual que é o valor da mensalidade, e tem valores adicionais, tem serviços que são cobrados de forma adicional. Se isso ficar bem claro, evita qualquer tipo de, ou diminui consideravelmente a possibilidade de ter conflito. Uma coisa que volta e meia acontece aqui com a gente, mudou o síndico, e daí, tem aquele, deixou a assembleia ali para os últimos dias, aí demorou uma semana, 2 semanas para verificarem a ata da assembleia antes de registrar. O que acontece? Bloqueia o banco, não consegue mexer no banco. Aí, administrador, você não tem como pagar essa despesa ali para nós? Às vezes é milão, mas às vezes é 10 milão, né? Às vezes é 50 milão. Aí fica salgado, né? Aí você fala assim, não, eu posso te adiantar o valor, mas aí eu vou fazer como uma garantidora, vou cobrar ali 3% de juros. Meu Deus, mas estou se aproveitando. Não, uma coisa é o que está... como eu disse, o combinado não sai caro. A administradora tem a obrigação de antecipar valores? Não, no nosso lá está muito claro. Não temos. Algumas vezes a gente faz como cortesia numa situação dessa, num valorzinho pequeno, porque senão não tem como, né? Senão não tem como. Enfim, mas, então, respondendo a tua pergunta, os serviços têm que estar bem claro e o que é cobrado e se tem alguma coisa extra, eu acho que esse é um ponto fundamental para evitar conflito. Perfeito. Deixa eu abrir de forma bem rápida aqui, primeiro para o Thiago aqui. Thiago, pode fazer a tua pergunta de forma bem breve aqui, que depois já tem a Ana Lúcia também que pediu aqui a palavra. Pode falar, querido. Opa, boa tarde, Paulo, tudo bom? Bem, você? Tudo ótimo. Não nos conhecemos ainda, mas um dia que você vier a Recife, a gente preenche essa lacuna. Com certeza. Na verdade, não é uma dúvida. Maravilha. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu queria ver se aí no Sul e Sudeste também tem esse costume. Veja, como eu coloquei lá no chat, eu tenho 10 anos e aí foram várias funções. Hoje eu me dedico a gerenciar empreendimento, eu acho muito mais simples e mais fácil. Mas como eu tenho a visão dos 3 vértices, né? Como síndico que já fui, como administrador e agora dentro do condomínio, 8, 10 horas por dia, eu noto que, e como nós estamos falando de responsabilidades aqui, que muito síndico aqui no Nordeste, as praças que eu mais conheço, Recife, Natal e João Pessoa, quando tem um gerente predial dentro do estabelecimento, muita coisa é delegado para o gerente resolver, além do operacional, que é o foco. Pra você ter uma ideia, eu faço algumas assembleias para algumas administradoras aqui, quando me contratam, eu já presenciei um síndico colocando um gerente para prestar contas na AGO. E aí eu tive que chamar o presidente do lado, chamar o síndico e dizer, olha, sua convenção não diz isso, aliás, o Código Civil não diz isso. E geralmente a convenção espelha o Código Civil. Quem tem que prestar contas é você. Quem tem que dar a cara a bater, entre aspas, né, é o síndico, não é o gerente. O gerente ele é subordinado, ele cumpre ordens, né? E é um costume aqui, por exemplo, quando tem gerente no condomínio, a administradora praticamente... Eu, por exemplo, não demando nada para a administradora, a não ser DP, por exemplo, que não é minha área. Síndico também tem muito isso. Ele coloca nas costas do gerente e vai embora, sem bem que ele preste contas. Aí no Sul e no Sudeste, vocês notam esse costume de mercado? Tem, viu, Thiago? Falar pelo meu conhecimento, eu conheço boa parte das praças do Brasil todo aí, tenho vários contatos em todos, infelizmente algumas etapas tem. Não é um número tão grande assim, mas tem. E claro, na realidade muitos, né, tanto o síndico vê, e até a ADM, às vezes vê ali o gestor predial como se fosse uma espécie de continuação, né, do seu trabalho. Como se fosse uma espécie de coligação, mas assim, ele tem que estar ligado dentro dos trabalhos operacionais. E não é esses trabalhos de ordem que são de outros fatores. E aí cabe tanto ao síndico como à ADM entender. Porque se ele às vezes está para isso lá, fica complicado. Eu mesmo conheci um condomínio esses tempos atrás que tinha 2 funcionárias dentro do condomínio fazendo os trabalhos administrativos, mas fora isso, tinha mais uma outra contabilidade que fazia também. E o condomínio não era tão grande assim. Então a gente vê que, de fato, tem às vezes um pouco essa questão que tem que ficar ligado aí, tá? Deixa eu passar aqui para
Ana Lúcia agora. Oi, Ana, por favor, pode falar. Oi, Paulo, tudo bom? Bem, você como vai? Tudo bem. Também sou síndica profissional aqui em Curitiba, né? Eu tenho algumas coisas assim que eu acho importante, né? Eu jamais sou síndica que faz autogestão, Deus. porque exatamente, entendeu? Porque assim, Deixa eu contar uma história para priorizo você, Ana. Eu uma vez fui síndico autogestão, Thiago. Peguei um condomínio. Primeiro, um mês. Quando fechou os 15 dias, eu fui lá buscar uma administradora, paguei do meu bolso. Falei, vem aqui fazer. Não é meu trabalho. Exato. Não dá, é muito complicado mesmo, e é que nem eu falo, quem é que vai fiscalizar a administradora e o síndico, né? Porque a gente precisa disso, né? Só que eu vejo assim, né? A administradora, ela tem que ser um braço direito do condomínio. E vocês ali, o Luiz estava falando sobre contrato, né? Eu já peguei contratos, por exemplo, que não cobrava o 13º, mas daí chega lá em fevereiro, eles cobram alguns impostos que está direcionado ao 13º, entendeu? Isso eu acho uma falta de transparência também. Outra questão que é que nem o Luiz colocou ali, que o síndico tem várias funções, e a função principal ali, vamos colocar ali sobre revisão de ata, alguma coisa, né? Eu já peguei atas assim, ó, que era Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque daí tu tem que estar passando a revisão para o presidente, para um monte de coisa, e ainda o síndico, se tiver algum erro, ele vai ser o responsável. Por exemplo, eu já tive problema de ficar 1 ano sem AGO, daí eu consultei o advogado, não, então tu pode prestar a conta na próxima AGO dos 2 anos, e essa era a função da administradora me avisar. Olha, você tem que fazer, porque como que a gente vai dar conta de tudo, entendeu? E principalmente nessas questões importantes, assim, da ata, já que está no contrato, né? Porque às vezes eu tenho um condomínio que a administradora não pode ser o presidente fazer a ata, né, o secretário ali, e daí passa um erro ali despercebido, e aí quem é que é responsável? O síndico. A administradora sempre está tirando dela, porque é isso que eu falo, né? Se a gente não tem uma boa administradora, ou a gente acaba confiando, ficando ali alguns anos com alguma administradora, sobrecai sobre quem? Exatamente. Entendeu? É um ponto bem crucial esse, né, Luiz? Eu vejo só o seguinte, Eliana, em algumas coisas que você falou. Cuidado para você não assumir tarefas que não lhe competem. Por exemplo, teve um erro na ata e a responsabilidade é do síndico. Você pode ter se sentido assim, mas a responsabilidade da ata, ela não é, a princípio, ela não é nem do síndico, nem do administrador. É de quem presidiu e de quem secretariou a assembleia, que podem ser 2 moradores que você não tem nada a ver com isso. Porque quando começa uma assembleia, você tem que eleger um presidente, que pode ser o Joãozinho lá do apartamento 603, e para secretariar pode ser a Mariazinha do apartamento 402. Então, não necessariamente essa obrigação é do síndico, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, se ficou esse responsável, se foi a administradora, por exemplo, aí sim, aí a responsabilidade é da administradora. No nosso caso aqui, o que a gente faz? Quando fica a nossa função de presidente ou secretário, ou às vezes as duas, dependendo da situação. A gente faz e, olha, vou mandar para o síndico, vou mandar para o conselho, para o morador que estava ali presente, super atuante na assembleia, olha, quer dar uma revisadinha, quer incluir alguma coisa, alguma vírgula aí está errada, beleza, a gente faz assim. Então, mais uma vez, a comunicação é produtiva. É muito vantajosa para todos os lados. Então, cuidado para você, como síndica, não querer abraçar o mundo. Mais uma vez, ali no contrato, mesma coisa. Se você coloca no contrato as obrigações, aquilo que você quer ver da administradora, você vai ter lá no contrato e você vai cobrar aquilo dela. Assim como, se não tem algo no contrato e ela está te cobrando, você vai falar, me desculpe aí, mas eu não vou te pagar, né? Isso daqui não está certo, você está cobrando algo de forma indevida. Então, a clareza nas informações, seja na comunicação, seja num contrato, eu acho que é fundamental. Perfeito. Ô, Thiago, você quer completar? Oi, desculpe, Ana, pode falar. Não, eu ia perguntar. É a Carla. Ô, Carla, pode falar, Carla. Eu não mandei a mãozinha, não deu tempo. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. No meu caso, aqui no condomínio, a gente faz da seguinte forma, para não sobrecarregar, eu e o subsíndico dividimos as funções.
Então, a gente tem um controle aqui de um grupo que a gente tem com a administradora ao mesmo tempo, com o subsíndico, eu e a administradora, nós três. Então, tudo que a gente compra é pago, a gente emite essa nota na hora do pagamento, o banco já manda o comprovante nesse grupo. Então, assim, nós estamos ao mesmo tempo, os três sabendo que é comprado, a nota já está ali comprovando e o recibo do pagamento. Ok. E a gente divide essa função. Eu não confio totalmente no subsíndico, a responsável sou eu. Então, eu estou sempre olhando e pergunto, ele sempre me questiona, e essa nota? Porque, assim, eu passo para ele, mas aí, como é parcelado, por exemplo, alguma coisa que a gente comprou parcelado, aí você vai repetir a mesma nota, né? Porque é uma compra parcelada com aquele valor cheio e eu estou pagando um boleto, vamos supor. Então, aí ele pergunta, esse aqui, que às vezes ele não lembra, eu mando. Então, assim, a gente divide, mas eu sempre estou olhando a conta, o que entra, o que sai, né? Aplicação de fundo reserva. E aí, porque a gente faz uma aplicação todo mês, né? A gente faz aquela projeção que a administradora passa. Então, assim, eu posso delegar isso a ele, né? Mas, porém, não posso jogar essa responsabilidade só em cima dele. Eu tenho que estar por trás disso tudo, né? Porque se ele fizer alguma coisa errada, quem vai responder sou eu. Depende. Mais uma vez, depende. Eu acho que quando você, por exemplo, a gestão financeira, acho que 60% dos condomínios que a gente atende, nós fazemos a gestão financeira. Então, é para o síndico não fazer o que você está fazendo, para não ficar olhando todos os dias, para que você se libere justamente para executar outras funções. Claro, o dia que você quiser acessar, você acessa e ali dá uma conferida, ou pede o extrato, enfim, né? Mas você não precisa ficar a cada pagamento acompanhando. Imagine um condomínio aí, dependendo do condomínio, tem 50, 100, 200 pagamentos, né, no mês. Daí, eu não sei, me parece aí um trabalho... Não, mas eu fico assim, eu recebo as notificações, eu acompanho através que eu recebo uma notificação, pago, Pix e tal, recebido. Aí aparece a nota que já foi colocada ali. Eu acompanho dessa forma, sabe? Não é toda hora. Mas assim, eu recebo essas notificações, mas é a administradora que faz. Depois ela me passa o relatório, né? Ela me passa um relatório e na prestação de contas tá tudo ali, tá tudo na juntada. A única coisa que eu tô, assim, insatisfeita com a administradora em relação à parte que até já questionei muito, me entregar relatório antes, no dia da Assembleia, tem ocorrido. Então, eu preciso desse relatório antes, eu preciso que o Conselho Fiscal veja isso, então eu tenho cobrado muito isso dessa administradora, porque aqui em Cuiabá é muito, muito complicado, e que a gente não tem muita opção. Tem opção de empresa de Curitiba que dá para atender condomínio até de Cuiabá, sabia? É? Uai, manda proposta. Estamos abertos. Manda um oi lá para nós depois. Ok. Gente, ô Thiago, você queria complementar alguma coisa, Thiago? Ou a Ana? Se vocês querem complementar alguma coisa, senão vamos seguir aqui, falar de um tema bem... A Ana, por mim, pode seguir, porque ficou evidente, assim, a separação que a gente tem que ter, tanto da gestão do síndico quanto da administradora, né? E isso tem que ser transparente, porque eu vejo algumas administradoras, desculpa falar, mas puxando o tapete do síndico, entendeu? Porque geralmente eu tenho visto algumas administradoras divulgando o trabalho como síndico, entendeu? Eu também acho que isso não é o papel da administradora, tendo o síndico profissional lá. Tem dos dois lados, viu, Ana? De um lado e do outro, é complicado isso. A gente tem que atuar dentro da nossa área ali, não fugir, mas tem dos dois lados mesmo, né? Agora, outra coisa, né, Luiz? Algo que também, infelizmente, tem acontecido que a gente falou é essa questão, né, da administradora tá rapando o caixa e sumindo, né? Cara, já aconteceu aqui em Curitiba, que eu me recorde, assim, umas três vezes, eu acho que foi. Sim, de anoiteceu e não amanheceu, né? Então, isso eu me manifestei recentemente ali num grupo também nesse sentido de cuidado com os prestadores que você escolhe. Aí, falando de administradora de condomínio, eu acho que alguns cuidados você precisa ter, né? Qual a confiança que você tem, quais são os critérios que você está utilizando para
para confiar o teu trabalho, confiar a gestão financeira, e mesmo quando não tem a gestão financeira, né, que é o maior risco, mas mesmo assim, né, de você estar cuidando ali para cobrar os boletos, para fazer o rateio, daqui a pouco está errado, aquilo você descobriu 6 meses depois, 1 ano depois, aquilo dá uma confusão danada. E o pior problema é esse, né, de quando o condomínio ou a administradora tem a chave do cofre ali, tem a senha do banco, ela que gere, e daqui a pouco ela rapa o tacho e vai embora. Então, alguns conselhos aí que eu dou para quem vai fazer essa contratação, para os síndicos que vão fazer a contratação. Então, verifique os antecedentes dessa administradora, se for o caso. Você pode tirar certidões negativas de imposto, trabalhista, criminal. Importantíssimo isso, gente. Da empresa e dos sócios, né? Então, graças a Deus, cara, eu nunca tive um cheque devolvido. Então, isso é um ponto. Outro ponto, quanto tempo está no mercado? Então, alguma coisa contra uma administradora que abriu ontem? Não tem nenhum ponto contra. Né? Até porque, no nosso caso, para eu ter 25 anos, um dia eu comecei. Então, não tem nenhum problema quanto a uma empresa nova. Mas você tem um condomínio lá que tem uma receita de 200 mil no mês. Você vai entregar já para aquela administradora que abriu ontem? Opa, calma. Se der um problema, qual a estrutura que ele tem? Ele está ali há quanto tempo? Né? Qual as referências que você tem daquela empresa, daqueles profissionais que gerem aquela empresa? Então, isso é uma coisa. Outros fatores, né? Então, vou dar um exemplo nosso aqui, o que a gente utiliza como referência. Né? Nós somos uma administradora associada do Secov, que é o Sindicato da Habitação do Estado do Paraná. Isso é uma certidão negativa de que nós somos perfeitos? Claro que não. Mas nós temos lá uma entidade da qual nós fazemos parte e ali a gente vai gerando essa solidez. Nós somos administradoras, nós somos associados e fundadores da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná. Também é uma garantia 100%? Claro que não. Mas é mais uma referência da nossa solidez. Nós estamos, por exemplo, no Clube Sim, que é onde é um grupo conhecido de vários aqui, onde tem lá umas centenas de síndicos que podem referendar o nosso trabalho. Todos trabalham com a gente, todos gostam da gente, todos contratam o nosso serviço? Não, mas sabem onde nós estamos, que nós somos uma empresa séria, que nós dificilmente vamos anoitecer e não vamos amanhecer, não somos aventureiros. Né? Então, mesmo quem não nos contrata, sabe lá, não, a empresa está lá, tá faz tempo, tem uma equipe boa, tem uma estrutura boa, né? Então, são esses sinais. Por 5 anos tivemos a certificação ISO 9001. Também, mais uma vez, é uma garantia? Não. Cada um desses fatores isoladamente não garantem nada, mas a soma desses fatores passam maior credibilidade a quem vai nos contratar. Agora de manhã, eu marquei uma reunião que a gente está para o dia 29, que a gente vai possivelmente implementar um sistema que é chamado Pronad. Não sei se você conhece, Paulo, Pronad. O Pronad... Oi? Eu conheço o Pronad do governo. Não. O Pronad é uma espécie de certificação das administradoras de condomínio que já existe em São Paulo, Rio, Pernambuco, e mais 1 ou 2 estados que eu não estou me recordando agora. E ano passado, pela ACEP, da qual sou... Ano passado eu era vice-presidente, atualmente sou... não me lembro agora do Pronad. Nós assinamos um convênio com o Pronad, que é uma instituição que ela vai fazer uma certificação, que ela já faz em outros estados e vai começar a fazer agora em 2026 aqui no Paraná, uma certificação das administradoras. São em torno de 150 itens que uma auditoria externa vem e fala, não, a Smart segue todos esses requisitos aqui. E daí, para ter a certificação, se eu não me engano, ela tem que cumprir 80%, 85% disso, alguma coisa assim. Nós ainda não temos, mas nós vamos possivelmente encarar esse desafio. Mais uma vez, com o intuito do quê? De gerar essa credibilidade, gerar essa confiança, além dos bons serviços que nós prestamos aos demais
aos nossos clientes. Então, se um condomínio chegar novo aqui, uma pessoa aqui, um síndico me viu da live aqui, o de Cuiabá lá, a síndica de Cuiabá. Tá, mas eu gostei do Luiz, mas qual a garantia que eu tenho dele ser uma empresa, dele gerir uma empresa boa? Eu vou passar essas referências, vou passar mais uns 10 síndicos, eu vou falar, liga para todos esses, tira tuas referências, vê se a gente cuida do dinheiro, vê se alguma vez faltou R$1 na conta, e isso vai te dar uma garantia. Então, esses fatores são mais importantes do que... Aí eu fiz a proposta lá para a síndica de Cuiabá, vamos dizer que o condomínio dela lá, a proposta deu R$2.000. Aí ela achou lá um de 1.100, ela achou um de 800, ela vai ficar tentada a contratar o de 800. Aí tem esses fatores de comparação que vai falar, pô, de repente é melhor eu gastar 2.000 mesmo que ali, eu estou mais seguro. Exato. Então, cuidado com essa oferta tentadora. Isso não é só para a administradora, isso é para o pintor, isso é para o Monjauro, que a galera está comprando do Paraguai, entendeu? Então, é para tudo, né? Tem o que é metade do preço, só que aí as garantias, aí fica por ter os riscos, você assume. Agora eu lembrei do Pronad. Quem comentou comigo do Pronad foi o meu amigo Marcelo, da ML Administradora, lá do Rio. Ele é um dos caras que começaram, né, esse processo todo aí. Luizão, obrigado por estar por aqui. Eu quero que vocês fiquem mais um tempinho aqui, gente. Não sai da live, fica aqui um pouquinho. Só quero finalizar com o Luiz, quero mostrar outro negócio para vocês aqui. Luiz, obrigado por estar por aqui. Deixa eu deixar aqui os endereços do Luiz, ó, o Instagram do Luiz, o Instagram dele aqui, o Luiz... @LuizFMAlves, e também aqui da empresa, @RedeSmart. Então, gente, entra lá, conhece. O Luiz é um cara que eu conheço já há muitos anos aí, referência no mercado. Obrigado, Luizão, por estar aqui com a gente. Paulo, eu que agradeço, Paulo. Sucesso aí para você nas tuas empreitadas aí, digitais e presenciais, em todos os teus trabalhos. E um abraço aí para todos que participaram. Aí estou vendo, tem 50 pessoas ali participando. Então, fico à disposição também, se tiver dúvidas, se quiser conversar mais, me procure aí, a gente vai avançando. Fico à disposição aí, Paulo, e a gente se encontra aí nos próximos eventos, online e presenciais. Maravilha. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui, tá? Pessoal, deixa aqui rapidinho, aqui, sem tomar muito tempo de vocês aqui, mostrar para vocês aqui o seguinte. Alguns de vocês sabem que a gente começou a fazer essa formação aqui, tá? É uma formação que a gente começou a fazer aí alguns dias atrás. Está aparecendo para vocês aí, pessoal? Está aparecendo, né? Está aparecendo. Ó, beleza, ó. Essa aqui é a formação, então, gente, que nós estamos fazendo. Não sei o que aconteceu aqui no meu PDF, que deu um problema. Mas, enfim, gente, é uma formação que nós estamos fazendo que ela dura aproximadamente 5 meses. Então, um curso de gestão profissional com 5 meses de duração. Então, gente, ele é um curso bem longo, de fato, tá? Não é um curso curto, são 5 meses, aulas todas as quintas-feiras que nós temos, tá? Então, e detalhe, gente, é um curso que ele é certificado pelo MEC. Então, novamente, é outro processo também que é difícil a certificação pelo MEC. A gente conseguiu a certificação pelo MEC porque eu sou professor há mais de 10 anos já, então consegui trazer essa questão de fazer essa formação. Então, quem quiser participar, conhecer, gente, tem uma grade exatamente assim, completa, tá? Então, tá aqui, ó, são 5 meses de duração, carga horária de 80 horas, 20 encontros, todas as quintas-feiras, sempre das 19 às 21 horas, e quem vai estar junto nesse curso aqui eu e a doutora Luciana Luzic. A doutora Luciana Luzic esteve com a gente quinta-feira lá, ela está sempre aqui junto conosco, ela é uma advogada que é especialista na área condominial, então conhece muito dessa área condominial. E deixa eu mostrar aqui, pessoal, só para vocês entenderem o tamanho da ementa desse curso aqui. Então, não é um curso pequeno. Então, a gente tem aqui, primeiro, estrutura e funcionamento de condomínio, etapa 1 e etapa 2, que a gente fala desde os primórdios, do início do condomínio, questão de comunicação condominial, introdução ao direito, 2 disciplinas disso, tá? Responsabilidade civil e criminal do síndico, que é algo muito grande, os quórums também que a gente precisa, a legalidade de deliberações, as teorias de assembleia. Então, o que é? É desde a parte de organização da assembleia e até a parte legal da assembleia. Então, são 2 aulas a respeito disso. Prestação de contas, a gente faz teoria e prática juntos aqui. Previsão orçamentária, cada um traz seu computador, a gente faz junto a previsão orçamentária. Toda a estrutura financeira do condomínio, a gente também vai trabalhar em cima da questão de inadimplência.
Também tem toda a questão de gestão profissional ali, desde rotina administrativa que a gente faz, também etapa 1, etapa 2, manutenção predial, com planilhas e muito mais, análise de convenção e regimento, cada um vai trazer seu regimento e convenção para a gente analisar junto, teoria dos contratos, pouca gente fala disso, como é que eu faço análise no contrato? Foi muito do que a gente falou hoje, né? Então a gente vai conversar sobre isso também, sobre as práticas contratuais também, cláusulas essenciais, gestão de risco, gestão de fornecedores, empreendedorismo e captação de condomínios, é algo que não existe em nenhum outro curso, porque é até algo que eu desenvolvi do zero, prática de resolução de conflitos, medidas punitivas e temas atuais como LGPD, NR1, veículos elétricos, enfim, gente, todas essas novas e também uma prática simulada ali uma prática simulada de assembleia. Então, os professores sou eu e também a doutora Luciana Luzic. Então, é um curso longo aí, gente. Quem quiser conhecer, eu vou colocar mais informações depois lá, tá? Entra lá, dá uma olhada, conhece, de repente faz algum sentido para você. Tá legal? Pessoal, na próxima quinta-feira, nós estaremos juntos aqui novamente, ok? A gente vai falar sobre inteligência artificial na próxima quinta-feira. Tá, então, junto com o Jonas, que é um cara que manja demais, lá de Porto Alegre, vai estar aqui com a gente. Então, não perde aí, exatamente para a gente tentar deixar o nosso trabalho mais eficiente. No demais, quero agradecer a todos vocês. Tenham boa tarde, a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, Lu, uma vez mais. Tchau. Obrigado, gente.